Organologia vegetal, né? Então, a organologia vegetal, a gente divide-se em organologia vegetal da raiz, do caule, da folha, da flor e do fruto. A gente vai, então, por etapas, né, para poder fazer a organologia, e a gente dividiu somente agora da raiz. Então, nós vamos estudar a parte, somente tipos de raiz, focar, então, nos tipos. Certo. A raiz, a gente já comentou, né, que é um órgão, um conjunto de órgãos importante para a planta. E qual é a importância dela? Né? Fixação. Então, ela tem uma importância, fixação no solo, né? Tem que fixar, porque se ela não fixar, a planta cai. Além disso, o quê? Absorver águas e sais minerais. Então, a raiz, ela não produz, ela não faz fotossíntese, ela não fica recebendo radiação solar para fazer processo de fotossíntese. Então, ela é um órgão aclorofilado, né, sem clorofila, né, e localiza geralmente o quê? Sempre abaixo do solo, certo? Qual é o tipo, como é dividido, então, essa raiz, né? A raiz, então, ela tem o quê? A região de transição entre a raiz, né, o colo, né, é a região de transição entre a raiz e o caule. Aqui. Vamos lá. Então, eu tenho a transição aqui, ó. Então, daqui para cima eu tenho o caule, né? Então, a parte de transição, né, é bem nítida na raiz, a gente já vê um tecido de transição em cilíndrico, né, com quantidade já aumentada de região de tecido secundário, certo? E a raiz a gente divide o quê? Em 5 partes. Quais são as partes? A primeira, vamos lá para a pontinha lá, ó. Aquela pontinha, quando você pega, arranca a plantinha, a hora que você pega e passa a mão, sai até, né, um epitélio, bem facilzinho, né? Porque aquele epitélio é a coifa, é um capuz de célula parenquimática. Por que que serve aqui? Para que serve? Ele protege a raiz, né? E produz mucilagem que facilita a penetração da raiz no solo. Por quê? Imagina um solo cheio de cascalho com pedra e essa raiz tendo que perfurar e crescer naquele local. Então ela tem então uma proteção. Então ela protege então o meristema, né? Que o meristema apical é de tecidos primários, então ela não tem uma resistência, então ela tem que proteger esse tecido, certo? E ela produz então uma substância que vai proteger, né, que vai ajudar ela a crescer no meio do cascalho. Ótimo. Depois dessa cápsula, né, de células parenquimáticas, que é a coifa, eu tenho o quê? A zona de multiplicação celular. Opa, não é o meristema apical? O meristema apical não é o tecido primário? O meristema primário, né, que vai dar os tecidos primários. E então é um tecido que tem o quê? Grande divisão mitótica. Então, a segunda parte, então, é onde tem um crescimento, alongamento, então, do meu tecido da raiz, certo? E a terceira parte é a zona de alongamento celular, né? Lembra que a gente falou dos hormônios, né? E o AIA, né? O ácido indolacético, ele é importante no alongamento, no crescimento, então, dessas células. Lembra que ocorre mitose e depois eu tenho um alongamento para crescer, né? O meu meristema primário, né, ele tem que ter um crescimento. Depois, na quarta região, né, eu tenho a zona pelífera, com os pelos absorventes. Para que isso? Para aumentar a zona de contato e eu aumentar a absorção de água e sais minerais. Então, observa que a região com maior absorção é na minha zona pelífera. Por isso que você vai ver quando você tira a planta, tem um monte de ramozinhas, né, que junto com as secundárias, eu tenho lá aqui tipo uns pelinhos, a zona pelífera que vai ajudar então na absorção, maior superfície de contato e absorção. Certo? E a quinta parte, a quinta região, eu falo que é a zona de ramificação. Ramificação porque dá raízes secundárias, que ela ajuda mais na sustentação. O que? Ela faz fixação para quando a planta balançar, ela consegue o que? Fixar o solo, né? Aumentando a sua superfície de contato. Então eu balanço, e ela tem então essa raiz para fazer o que? A fixação, para não pender, e não ter somente um pivô, isso nas dicotiledôneas, certo? Então, a gente vê, então, a anatomia da raiz, né,
a gente faz a transição, né, do colo junto com o caule, que é a raiz e o caule, então tem a transição que é o colo, e eu vejo, então, a coifa, né, região lisa de crescimento, é uma região bem lisinha, né, meristemática, que é a primeira, zona pelífera, vai ter um monte de absorção, ué, mas aqui nas raízes, aqui nas ramificações, eu também tenho zona pelífera? Tenho, essa zona pelífera é para aumentar a absorção, né, então eu tenho em outras regiões, mas eu tenho na raiz apical, né, principal, né, a região só dela. Então, depois disso, né, eu tenho a região, então, secundária, né, a região de suberosas, né, que vai dar, então, essa fixação. Vamos lá. Zona lisa possui 3 áreas. Então, na zona lisa, a zona que eu tenho, então, uma região do meristema apical, eu vou ter a parte embrionária, a parte de alongamento e a parte de maturação. Por quê? Porque depois eu vou ter aquela parte, lembra que vai ter a parte de alongamento aqui para ter o crescimento, certo? Então, a primeira célula são as células embrionárias, meristemáticas, né, que sofrem várias divisões mitóticas. Depois delas, eu vou ter, então, um alongamento, né, o crescimento através de fatores hormonais, né, o AIA para ajudar no alongamento celular. E aí, depois eu tenho maturação pelas células, né, do que? Giberelina vai ajudar na maturação. Então, a gente tem, então, as células, as citocinas, vai ajudar, então, na maturação dessas células. Lembra que o A e as citocinas andam junto, né, para fazer a maturação e torná-la mais adulta, ajudar no crescimento dela, certo? E como é que é o órgão, então, dessa planta? Então, eu tenho um crescimento primário, né, vamos lá nas monocotiledôneas. A monocotiledônea, eu tenho feixes, né, diversos, né, não cilindros separados, e eu tenho uma epiderme, que tem camadas de células únicas, olha lá, epiderme, pelo adsorvente, né, epiderme camada única, achatadas, que possui os pelos adsorventes, que aumentam a superfície de contato e a absorção. Eu tenho o córtex tem o quê? Tecido parenquimático, colemático, esclerênquico e endoderma, que vai o quê? Fazer crescimento que horizontal, né? As células parenquimáticas, elas servem para quê? Preencher. Lembra lá que eu falei para vocês, faz o preenchimento dela, né? O esclerênquima, sustentação, lembra que tem mais lignificação. O colênquima está na questão de flexibilidade e motilidade da planta. E a endoderme, ela vai delimitar o meu cilindro aqui central para o crescimento entre xilema, né? Então, seleciono entre o xilema e o floema, né? Então, eu tenho aqui, ó, então, xilema e floema. Então, delimitando, então, o cilindro central. E o cilindro vascular? Eu tenho xilema e floema, né? E possui o pericíclico, o qual diferencia nos meristema secundário para formar as raízes secundárias. Opa, então o periciclo, ele ajuda, então, na diferenciação para o meristema secundário? Sim, para a gente ter o crescimento e formar as raízes secundárias para dar sustentabilidade. Certo, e a raiz do crescimento secundário das dicotiledôneas e gimnosperma? Observa, né? Então, vamos começar lá embaixo, ó. Observa que tem um cilindro vascular, e o cilindro vascular ele dá origem ao quê? Xilema primário, né, e floema, né, primário, né? Aí eu tenho o quê? Pericíclico, né, que vai dar origem, então, às raízes secundárias. E eu tenho um endoderma, que faz o revestimento aqui. Eu tenho o córtex formado pelo esclerênquima, parênquima, né, colênquima, né, lá, e a epiderme. Então, eu vou tendo uma maturação, um crescimento, ó. A hora que ela cresceu, eu tive um aumento, um espaçamento, né? O crescimento tá o quê? Crescimento secundário. Observa que eu estou aumentando o crescimento horizontal aqui, ó. Aí eu já tenho o quê? Um aumento do periciclo, do endodermo, filogênio do câmbio, né, vascular, já apareceu. Aí eu vou ter o quê? Xilema, lembra que o câmbio vascular vai formar o quê? Xilema secundário, floema secundário, né? E aí a gente tem o feloderma e o suber, né, que já vão que delimitar o crescimento, então, horizontal dessa planta. Então, a epiderme começa a ter, então, o que? O córtex, a suberinização, eu começo a ter rachadura, então, na casca da planta, né, que eu tenho já aqui, então, a epiderme espaçada com o suber com o tecido morto, que aí já vai ter o que? Rachaduras, né, vai ajudar no processo de respiração, de oxigênio para troca de temperatura dentro desse caule, e aí eu vou ter um crescimento
horizontal. E aí eu tenho o quê? Todos os outros tecidos. Então, aqui do lado tem o quê? O câmbio vascular, meristema secundário, formando xilema e floema, né? Floema para fora e xilema para dentro, já foi comentado, né? O meristema secundário é o felogênio, né, que é o meristema secundário, e dá a formação que o súber, que é a cortiça, que é um tecido morto, né, e a felodermo para dentro, que vai dar origem, então, ao felogênio, e vai formar periderme, e assim a gente tem um conjunto todo, que é a casca, que é o súber, felogênio, feloderma e floema secundário, que faz perto da casca, que é o que eu sempre digo na aula, quando vai matar uma planta, né, o pessoal descascar muito profundamente, ele acaba pegando floema secundário. Ah, mas não tem um floema primário? Tem plantas que ainda permanecem com floema primário, principalmente plantas jovens, né? A gente aumenta os floemas secundários com o envelhecer da planta, né? E aí a gente diminui a quantidade de floema primário. Por isso que demora, às vezes, matar uma planta quando você descasca ela profundamente. Como é que ocorre a diferenciação, então, desse meristema primário, né? Nas três regiões distintas, né, das estruturas. Eu tenho, então, a epiderme, região mais externa aqui. Eu tenho uma região cortical e eu tenho um cilindro central, né? Que vão formar. Então, observa que eu tenho a estrutura primária, né? Então, eu tenho uma parte epidérmica, que é essa de verdinho. Eu tenho, então, o região cortical e o cilindro central, que vai apresentar, então, os cilindros vasculares, né? Então, essa estrutura primária, então, da raiz, ela inicia, então, com a estrutura primária e com a divisão mitótica, com o crescimento, ela, da raiz, ela vai tendo o quê? Uma estrutura secundária, para ter uma maior resistência e ter um maior suporte na terra, certo? Então, eu percebo que nas pteridófitas, nas monocotiledôneas, eu não apresento essa região secundária, esse espaçamento que ocorre principalmente pela região cortical. Lembre que as monocotiledôneas, as raízes são cabeleiras, né? Eu não tenho um pivô central que vai ter um grande crescimento. Então, eu tenho uma estrutura mais primária em que? Em regiões de pteridófitas, em plantas pteridófitas e monocotiledôneas das angiospermas. Já nas dicotiledôneas, né, eu apresento uma estruturação secundária com um plano maior da região cortical, né? Por quê? Porque ela vai ter maior sustentação, porque ela tem uma região de pivô. Então, vocês vê uma raiz com maior delimitação em estruturas secundárias. Certo? Então, estruturas secundárias da raiz, eu vou ver, então, que ela tem formas diferentes. Uai, então eu tenho aqui na zona suberosa e epiderme, né? Cai aqui, ó. Então tem a zona suberosa e epiderme. Você observa que ela vai começar a se formar o câmbio. Onde vai formar aqui, ó, o cilindro central vai aumentar. Eu começo a ter um espaçamento. Observa que eu tenho um conjunto rosa aqui, ó, que ele começa a ter um espaçamento, um crescimento para o câmbio, que vai formar o quê? Mais quantidade de xilema, mais tecido vascular. Então, o câmbio vai contornando, então, todo o xilema e vai criando tecido vascular. E isso vai aumentando, ó. Então, aqui já tem um azul, o aumento dele começa a funcionar. Começa a ter um aumento, isso quer dizer que o quê? Que ele teve um aumento, que o de azul, floema secundário, né? Câmbio e o xilema internamente. Então, observa que constantemente o crescimento secundário da raiz está condizente com o aumento da vascularização da planta, né, que é o cilindro central, que é o cerne da planta. Então, o cilindro dele, o cilindro da planta, que eu vejo que é o câmbio vai formando xilema e vai formando floema e vai aumentando o espaçamento, então, do cilindro central, fazendo processo de lignificação e tendo mais resistência. Assim, a raiz vai tendo maior aumento da espessura secundária. Certo? Então, vai lá o desenvolvimento, então, da raiz, né? A gente tem a raiz do milho, olha lá, ó. Quando é uma planta jovem, uai, mas o milho é dicotiledôneo ou é mono? Ah, é mono. Uai, mas por que essa planta está aparecendo? Inicialmente, né, quando ela começa, então ela tem um rizóide lá, ela vai ter o quê? Um cilindro central, e ela começa a ter o quê? A região delimitada cabeleiras, né, que é as zonas pelíferas, e aí ela vai tendo até o coito. Uai,
cadê as raízes secundárias? Aqui, ó, raízes secundárias. Então, observa que eu tenho aqui a transição, ó, certinho aqui, ó, de cada uma. Então, tem a coifa, né? Eu tenho aqui a parte lisa, a parte pilosa, raízes secundárias. Inicialmente na planta, jovem, deu sustentabilidade. Certo, só porque ela vai crescendo. Quando ela vai crescendo, eu tenho uma raiz, uma planta que é monocotiledônea. Então, ela não tem tendência a ter um crescimento horizontal do cilindro central. Então, ela vai tendo o quê? Divisões e vai tendo um aumento da quantidade das raízes secundárias. E as raízes secundárias vão tendo o quê? As mesmas transição da raiz jovem inicial. Então, eu observo que eu tenho uma raiz cabeleira com várias formações, ó. Então, aqui a principal, eu tenho, então, várias secundárias que teve a mesma formação como fosse a principal, e eu faço um quê? Uma raiz fasciculada, que é uma raiz cabeleira, que eu falo, os dois termos é correto, né? E aí, a monocotiledônea me apresenta característica diferente, mas inicialmente, ó, é igual para as duas, né? Depois, na transição, no crescimento, ela modifica. Então, a vista de cima, né, de uma raiz a 30 centímetros de profundidade, você vê parecendo um cabelo. Certo? Como eu vou classificar, então, essa raiz? Né? Eu vou classificar, então, raízes, né, a raiz normal. Por que a raiz normal? Porque você teve uma semente, ela começou a germinar o quê? De uma semente. Ela criou a radícula, ela teve um embrião. Ótimo. E quando eu vou fazer uma estarquia, que eu pego, corto o galho, as gemas laterais que eu tenho, então, meristemas primários, que podem fazer desdiferenciação e formar raiz. Eu falo raízes adventícias. Então, toda vez que eu pego, vou fazer uma estarquia, né? Eu vou fazer, então, raízes adventícias? Sim. Observa que com o tempo, o aumento, uma raiz, ela, se for de cotiledônea, ela vai aumentando o quê? A raiz pivotante central. Mas quando você faz um estarquia, ela se cria, ramifica várias raízes adventícias para fazer a absorção. Certo? E qual o habitat? Né? Então, lembra que a raiz, ela tem um habitat, quê? Um meio para crescimento. Ela não vai crescer em qualquer lugar. E conforme o seu lugar, ela tem o seu desenvolvimento melhor. Certo? Se eu for pegar, então, a raiz pivotante, que é a dicotiledônia, que é o que a gente mais apresenta e tem, né? E possui uma raiz o quê? Um feixe principal, ela tem um feixe principal, né? Quando é a axial pivotante, com raízes laterais. Então, eu tenho um central. Quando ela é fasciculada ou cabeleireira, nas monocotiledôneas, que é a gente até falou do milho, né? Forma as raízes finas e origina diretamente do caule, eu tenho o quê? Várias raízes secundárias, e tem as mesmas estruturas, então, daquela do órgão que a gente falou lá em cima. Certo? E quando eu tenho as tuberosas, elas têm o quê? Armazenamento de nutrição, de reserva energética. Né? Então, quando eu pego, então, as raízes tuberosas, a mandioca, ela tem o quê? Armazenamento. Então, raízes tuberosas. Ué, e quando eu tenho, então, o habitat aéreo? Eu tenho, então, se eu pegar uma raiz estranguladora, eu formo, essas que crescem no milho, no muro, né? Essas raízes edera, né? Que é a era que eu tenho, ela tem um crescimento no muro, né? Então, ela vai ter uma raiz só de sustentação, né? Agora, quando eu tenho uma raiz pneumatória, ela tem um crescimento, né, acima. Por quê? Porque ela vai fornecer O2 para as partes submersas. Uai, quando eu pego nos manguezais, partes que tem muita decomposição, aonde eu tenho pouco, né, quantidade de oxigênio ofertado, os nutrientes, né, que precisa para essa raiz, ela começa, então, tem as raízes respiratórias, que é as pneumatoforas, né, que fornece oxigênio para as outras. Né, lembrei. A raiz estranguladora eu tenho a gameleira. A gameleira é famosa, né? Normalmente ela dá naqueles bacuri e ela vai abraçando, né? Ela nasce, então, de matérias orgânicas em cima na parte do caule do bacuri e aí ela vai crescendo e chega um ramo até o chão.
Quando ela chega, ela vai o quê? Abraçando, e quando ela vai abraçando, ela vai estrangulando, e aí ela mata o bacuri. E a raiz, os austórios, né? Austórios, ou erva de passarinho, né, que a gente tem, ela é uma raiz parasita, vai parasita por quê? Porque ela entra, né, ela adentra, então, o suber, ela vai até o floema secundário, e ela começa a absorver o quê? Seiva elaborada, isso mesmo. Então, ela começa a absorver seiva elaborada, e aí ela tem os seus nutrientes da própria planta, né? Então, ela não se liga, então, lá no chão, para poder, então, adquirir sais e nutrientes lá. Não, ela vai tirar da planta. Então, por isso que a gente fala que é uma planta, o quê? Parasita, que ela pode levar à morte dessa outra planta. E as raiz tabular, a raiz tabular, né, ela promove o aumento de sustentação, então ela tem um crescimento, lembra que aqui a gente tem um colo, ela ultrapassa porque elas são ramificações do caule, que ela tem um crescimento lateralizado para ter maior sustentações em regiões que têm maiores ventos, então aqui a planta consegue suportar maior quantidade de ventos ao balançar. E raiz de escora, né, a gente tem as raízes altas que escoram o quê? O caule, para ele não cair. E no habitat aquático? A gente tem, então, lá, então, a Vitória Régia, né? Vitória Régia, a gente utiliza, pode ser utilizado, né? Também na flutuação, que aí a gente fala mangue verdadeiro, pode ser usado para diarreia, desinteria, hemorragia, utiliza-se muito na cultura, então, no Pantanal ou na Amazonas, que apresenta maior grande quantidade, a Vitória Régia é utilizada também como fatores, com planta de medicinal. E qual as raízes com importância farmacêutica? Né? Então, a gente já até comentou, o ruibarbo é uma raiz, né, com importância farmacêutica, que a gente utiliza o glicerina, né, que vai utilizar para tratamento como anti-inflamatório, então, muito. O que mais que a gente vai utilizar, né? A arbuta, né? A arbuta também é bem utilizada, ela tem componentes principais como alcaloides, né? Isocodobretina, isobeberinina, né? Que tem um uso terapêutico como diurético, né? Para tratamentos, né? Das vias urinárias. Então, vai melhorar a pressão arterial quando utiliza-se o diurético, é um dos tratamentos. Vermifugo, né? Fazer vermifugação. E um tônico, um estimulante para a pessoa. E a jurubeba? A jurubeba também, a raiz é importante? Muito. A gente tem o costume de utilizar somente o fruto, né? Mas a raiz, ela tem processo, ela tem a isojurubina, né? Que a gente pode utilizar, que é o alcaloide, né? Com princípio metabólico ativo importante. Isopaniculina, isojurupidina, tem vários alcaloides que são utilizados, né? E as samponinas, né? Neocloridina, panicoligina, né, que são, respectivamente, jurubina e paniculina, são os dois abreviações entre os alcaloides e saponinas. Qual o uso terapêutico que tem? É um colagogo, né, que vai estimular o que? A secreção, então, da vesícula biliar, né, um colerético que ajuda nas infecções do fígado, né, hepatonia gástrica, melhora, então, a digestão. Então, o pessoal que utiliza, só porque é um hemanagogo, então, estimula também sangramento. O pessoal utiliza muita jurubeba quando? Sempre para ajudar na digestão. Né, essa é a principal indicação que se tem da jurubeba, né, para utilizar no mercado, como uso terapêutico. Entendeu? E só esses? Não. Aí a gente tem diversas outras plantas que é utilizado. O inhame a gente utiliza também, né? O inhame, então, ele tem uma raiz tuberosa e ele tem uma ajuda no aumento da imunidade. O gengibre é um rizoma, né? E esse rizoma a gente utiliza também como que para aumentar a imunidade, fator estimulatório. Então, observa que a gente tem várias raízes como uso medicinal e elas são importantes, e a gente tem as partes da raiz que pode ser mais importante, que tem maior presença de metabólitos. Então, tem raízes que concentram em certas partes, parte o quê? No meristema, ou partes de região secundária, e assim, quando vai tirar a raiz, você tem que ter uma noção. Então, qual raiz eu vou tirar? Então, é bom estudar e ver a parte
que vai tirar dos principais. Quando a gente olha o livro, fala assim, raiz. Então, às vezes, utilizar a raiz por um todo, ela apresenta partes locais diferentes, às vezes com os metabólitos de alcaloides e metabólitos de saponina, porque tem concentrações em regiões diferentes. Então, às vezes, tirar uma parte e cortar, ter aquela toda, um diâmetro maior, vai favorecer ter uma homogeneidade entre os metabólitos secundários da planta.